Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Tô animada para essa conversa de hoje sobre um livraço de autoria de uma mulher tão importante para pensar literatura e tantas outras questões. Antes, deixa eu te perguntar, onde você está ouvindo o Põe na Estante? Em qual tocador? É que é o seguinte, eu sempre digo aqui que o seu apoio é bem importante para manter o Põe no ar, né? Você pode fazer isso com valores a partir de R$5 mensais lá em catarse.me/Põe na Estante. Mas se você não puder contribuir, tem outro jeito de dar uma forcinha. Você já ouviu falar na Orelo? É uma plataforma brasileira que remunera o produtor de conteúdo, a única que faz isso por enquanto. Então eu queria te contar que baixar o aplicativo da Orelo e ouvir os episódios por lá é um jeito de ajudar o Põe na Estante. Isso não é publicidade não, tá? Só te contando mais uma forma de apoiar. Se isso também não couber nos seus planos, divulgar é um apoio primoroso. Conta para as pessoas que o Põe na Estante existe, marca @Põe na Estante no Instagram, no Twitter, compartilha os episódios, você vai ter ajudado muitíssimo. E deixa eu falar rapidinho que o Põe na Estante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos, a primeira do Brasil, e hoje eu quero te indicar 2 programas para você ouvir quando terminar aqui. O Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos, tem trazido conversas divertidas pra gente espairecer, desopilar, dar umas boas risadas em meio ao caos. E eu quero te indicar também o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves. No último episódio, ele entrevistou ninguém menos que a Maju Coutinho para falar sobre a trajetória dela e sobre os 50 anos do jornal Hoje. Tá bem legal. Acabou aqui, vai lá dar o play. Bora pra nossa conversa? Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Logo mais chegaria o pessoal da Rumpelmayer. Além disso, pensou Clarissa Dalloway, que manhã maravilhosa, tão fresca como se feita de propósito para crianças na praia. Que farra, que mergulho! Sempre se sentir assim, quando com um leve rangido das dobradiças, que ainda podia ouvir, escancarava as portas envidraçadas e mergulhava ao ar livre em Burton. Um frescor, uma tranquilidade, o ar mais parado do que agora, claro, mas era assim no início da manhã. Como o quebrar de uma onda, o beijo de uma onda, frio e cortante, contudo, para a jovem de 18 anos que era então, solene, sentindo em seu caso, parada na soleira, que algo horrível estava prestes a acontecer. Contemplando as flores, as árvores das quais se desprendia sinuoso o vapor e as gralhas que remontavam, que se precipitavam, imóvel ali de pé, a contemplar até ouvir a voz de Peter Walsh. Meditando entre as verduras? Terá sido isso? Eu prefiro mais as pessoas do que as couves. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito isso no café da manhã, numa ocasião em que ela saíra para o terraço, Peter Walsh. Estava para chegar da Índia um dia desses, em junho ou julho, nem se lembrava mais. As cartas dele eram terrivelmente maçantes. Só se salvavam suas tiradas. Seus olhos, seu canivete, seu sorriso, sua rabugice, e enquanto milhões de coisas haviam desaparecido para sempre, que curioso isso, algumas tiradas, como aquela a respeito de repolhos. Ela se crispou ligeiramente no meio-fio enquanto passava o furgão de Dirtnall. Que encantadora essa mulher, pensou Square Purvis, que a conhecia como se conhece alguém que mora ao lado de Westminster. Com um quê de pássaro, de gaio, verde azulado, ligeiro, vivaz, embora tivesse mais de 50, ficado grisalha depois da doença. Ali estava ela empoleirada, sem jamais notá-lo, esperando para atravessar, muito aprumada. Pois quando se mora em Westminster, quantos anos já? Mais de 20. Dava para sentir. Clarissa estava convencida, mesmo no meio do tráfego ou caminhando à noite, uma quietude ou solenidade peculiar, uma pausa indefinível, uma expectativa, mas também podia ser o coração afetado pela gripe, como diziam, antes das batidas do Big Ben. Lá vem elas. E então ressoaram. Primeiro uma advertência musical, depois a hora, irrevogável. Os círculos plúmbios dissolvendo-se no ar. Que tolos somos, ocorreu-lhe ao atravessar a Victoria Street. Só Deus sabe por que a gente gosta tanto disso, por que vê isso dessa maneira, cria tudo isso, constrói isso ao nosso redor, desfazendo e refazendo tudo a cada instante. Porém, mesmo as mulheres mais enxovalhadas, as indigentes mais miseráveis, sentadas nos degraus de entrada, arruinadas pela bebida, também faziam o mesmo. Não era algo que se podia resolver, disso tinha certeza, com leis do parlamento, e exatamente por esse motivo.
Elas amam a vida. Nos olhos das pessoas, em seus passos gingados, cadenciados, arrastados, no alarido e no tumulto, nas carruagens, nos automóveis, nos ônibus, nos furgões, nos homens sanduíche que avançavam oscilantes, nas bandas de música, nos realejos, no triunfo e no repique, e no estranho zumbido de um aeroplano no alto, era bem isso que ela amava. A vida, Londres, esse momento de junho. Um dia na vida da aristocrática Clarissa Dalloway, que vai dar uma festa. Ela é uma senhora da alta sociedade, ela sabe organizar uma recepção, ela tem um marido e uma filha. Clarissa sai para comprar flores, ela prepara a casa, ela orienta as empregadas, ela passeia por Londres. Mas a cidade e os personagens são só a moldura do que se passa dentro de Clarissa. Ela pensa, reflete, sente, reflete, conta, reflete, lembra, reflete. Um fluxo de consciência denso, difícil e pesado, como os anos do entreguerra quando essa história acontece. O passado é violento e o futuro é incerto. O presente é um amontoado de consequências do que já foi. Por vezes é delírio, por vezes é monotonia. Miss Dalloway, de Virginia Woolf, é tema do 6º episódio dessa temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao 6º episódio dessa temporada Leia Clássicos. Vou te explicar como funciona o Põe na Estante. Eu sou a Gabriela Maier e esse é um clube do livro em formato de podcast, sempre com 2 pessoas na mesa conversando comigo sobre a mesma obra. A gente lê o mesmo livro, compartilha impressões, ideias e questões. Para falar sobre Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, eu convidei a Joana Soares e o Ricardo Terto. Sejam super bem-vindos, vou pedir para que vocês se apresentem. Joana, quem é você? Bem, eu sou jornalista há 11 anos, repórter, freelancer, e tenho alguns projetos autorais aí, desde que essa pandemia começou, o jeito foi se enfiar no virtual e lançar projeto de parceria via computador. Então, estou fazendo um podcast, faço um projeto colaborativo de cobrir educação na pandemia, e estou juntando um grupo de jornalistas independentes pelo Brasil para a gente fazer mais pautas de direitos humanos. Ricardo Terto, quem é você? Olá, ouvintes do Põe na Estante, eu sou o Ricardo Terto. Eu já estive aqui, minha segunda aparição aqui no Põe na Estante. É verdade. Na temporada de autores contemporâneos teve o meu segundo livro, que é Os Dias Antes de Nenhum, comentado aqui. E eu comentei no final sobre o livro também. Eu tenho 3 livros, o primeiro se chama Marmitas Frias, o segundo é esse, né, que fez parte aqui do Põe na Estante, que é o Dias Antes de Nenhum, Os Dias Antes de Nenhum, e o terceiro saiu em janeiro pela Todavia, é um livro de ensaios e se chama Quem é essa gente toda aqui? Além disso, eu também produzo podcasts para agência pública e para Todavia e os meus projetinhos aí. Foi um convite visionário esse, né, Terto? Porque eu te convidei antes da parceria entre a Guarda-Chuva e a agência pública, e quando veio a parceria eu falei, tá vendo? Eu tava sentindo. Exatamente, estava tudo ali. Muito bem. Pronto para acontecer. Quero começar perguntando para vocês se vocês já tinham lido este livro e se já tinham lido Virginia Woolf. Bem, não tinha lido Virginia, já queria há algum tempo, e esse livro também não. Foi em janeiro comecei a lê-lo. Olha, a única coisa que eu tinha lido da Virginia é Um Teto Todo Seu, porque, enfim, era uma coisa que, para um outro projeto que eu estava querendo saber, né, que é aquele livro de ensaios dela, que ela fala sobre mulher e ficção, mas eu nunca tinha lido outra coisa dela. Eu sei, inclusive foi uma experiência muito interessante, eu decidi não ter contato nenhum com nenhuma resenha, crítica e nada antes de ler esse livro. E é assim que eu faço com clássicos especificamente. Com literatura contemporânea eu gosto de ter opinião, mas com clássico não, eu quero saber e depois ver se bate, sabe, assim, com o que é já descrito aí. Antes de falar do livro propriamente, vamos falar da nossa experiência de leitura, porque assim, eu já tinha lido esse livro, um trecho desse livro, nunca tinha lido ele inteiro, e eu li 2 vezes para essa conversa. E a minha primeira experiência com ele, a primeira leitura, foi muito difícil.
Tive dificuldade de terminar o livro, assim, eu falava, meu Deus, esse livro não acaba nunca. E a minha segunda leitura, acho que porque eu já conhecia o livro, ele foi muito melhor e eu terminei amando o livro. E na primeira leitura eu tinha gostado, mas não tinha amado, não. Então eu queria perguntar pra vocês como é que foi a experiência de leitura, até porque é difícil, né, ler livro que é esse fluxo de consciência, assim. Quando você não entra no fluxo de consciência do narrador, da narradora, é difícil você continuar ali. Como é que foi pra vocês isso? Olha, foi difícil. Eu não tive essa segunda lida, mas eu quero, porque eu sinto também que a segunda leitura vai me trazer. Primeiro, eu li em duas partes, né? Eu li lá no comecinho, quando teve o convite para gravação. E aí eu li, só que assim, na época eu pensei assim, não, deve ser a pandemia, eu não tô conseguindo me focar e tal. Eu não consegui entender, eu demorei para entender sobre o que era o livro. Aí depois passou, deixei na gaveta, e aí mais para agora eu resolvi reler. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, que foi assim, eu assisti um filme recentemente chamado Retrato de uma Mulher em Chamas. E esse filme, ele bateu muito com a leitura, e eu não sei, ele meio que por causa do tema, ele acabou desencalhando a leitura para mim, então eu achei bem interessante. E a coisa do fluxo de consciência é difícil mesmo, ainda mais quando são múltiplos fluxos de consciência, e meio que ela não dá nenhum refresco para você, assim, você vai e de repente você se sente meio perdido, mas depois de um certo tempo aí, de uma certa cena, vou falar de cena, né, eu entendi sobre o que era o livro, aí eu comecei a gostar, assim, e aí gostei muito, assim, mas ainda eu acho que eu preciso de uma segunda leitura para capturar, assim, talvez até uma terceira para capturar, assim, todos os elementos, de verdade. Eu pretendo fazer essa segunda leitura, mas daqui uns 5 anos. Eu preciso me recuperar. Vamos ter um distanciamento aí, né? Exatamente, porque foi intenso, assim, foi momentos eu até partilhei alguns momentos com a Gabi no WhatsApp, falei, Gabriela, tô assim, entre amor e ódio desse livro em alguns momentos, sabe, porque tem hora que você não conseguia mais, é realmente muito intenso o fluxo de consciência ali, e a gente tem o nosso próprio fluxo de consciência, né, eu costumo viajar muito lendo os livros, assim, de repente eu me perco no meu fluxo de consciência pensando em outras coisas, então viajar no dela e nos meus foi muito difícil. Nunca tinha lido nem nada que tivesse, né, igual já teve outro episódio aqui do Põe na Estante falando sobre o fluxo de consciência de Clarice, até falei que eu vou ler para ver se a minha questão foi com a da Virgínia ou se qualquer fluxo de consciência seria muito difícil, mas nunca tinha lido nenhum livro assim e para mim foi um desafio enorme terminá-lo, tanto que eu comentei aqui que eu li a primeira vez em janeiro, mas terminei de ler tem 2 semanas, assim, foi realmente indo e voltando no livro em muitos momentos. E até que no meio do livro, assim, eu desisti de entender quem estava narrando, quem eram os personagens. Eu falei, vou levar isso aqui. Quando eu estiver muito perdida, eu volto. Mas não dá para você ficar tentando racionalizar o livro o tempo inteiro. Acho que você tem que deixar fluir, viajar, sei lá. Eu acho que é total isso, fluir, assim, deixar fluir. E tem uma coisa que também é interessante disso, que eu li no celular. Tem um aplicativo do Kindle, então eu li no celular. Então, quando você falou essa coisa que a gente tem o próprio fluxo de consciência, porque no celular ainda tem aquela coisa de... Notificação, né? Tem uma notificação aqui de ter um troço, um negócio assim. Eu falei assim, gente, foi difícil, foi um exercício. É a segunda vez, por favor, vá no papel, viu? Porque vai no papel, tem que ir no papel mesmo. É difícil concentrar desse jeito. Bom, eu também demorei um pouco para entender na minha primeira leitura do que era afinal o livro, né? Do que se tratava afinal o livro. A gente basicamente acompanha um dia na vida da Clarissa Dalloway, só que a história vai e vem, né? Então ela vai encontrando personagens e aí você entra, são como apostos ali, em que você vai entrando um pouco mais na vida daquele personagem, descobrindo quem ele é, o que ele fez e tudo mais. E aí chegou uma hora, assim, que foi engraçado, porque o Terto me mandou uma mensagem quando a gente estava falando da gravação, ele falou, nossa, quanto personagem tem nesse livro, né? E realmente tem muito personagem. Alguns são importantes, outros nem são tão importantes, mas como o livro vai entrando um pouco nesses personagens e tem muito detalhe, né? Tem muita descrição, é bem descritivo o livro, às vezes você se perde um pouco na quantidade de informação que tem ali e não entende muito bem, afinal, qual é o propósito de tudo aquilo. Mas entendo o livro quase como uma análise daquele momento. Eu vejo como um espelho
da alma da Clarissa, né, da personagem, sentindo tudo aquilo que está acontecendo no mundo e como aquilo se reflete na vida dela. Ao mesmo tempo, tem várias nuances ali na história do micro mesmo, né, da vida dela individual, de como em alguns momentos ela se exaure do que ela tem que apresentar, de como ela tem que mostrar que ela é uma senhora que sabe se comportar na alta sociedade e que ela atende às expectativas sociais com um marido e uma filha e boas recepções e tudo mais. Então, acho que tem um jogo entre o micro e o macro, né? Entre o individual e o coletivo ali, em que você vai captando vários aspectos da história, vários aspectos da sociedade. Uhum. Eu acho que mais que um jogo tem conflitos, né? Micros e macros, assim, que no micro é igual quando você fala isso dela, da insatisfação dela com essa posição social, ao mesmo tempo ela fala que é isso que ela quer para a vida dela, né? E por exemplo, viver lá com o Peter seria muito mais trabalhoso, assim, porque esse amor, mas ela preferia uma coisa mais calma. Então ela fica nesses conflitos tanto pequenos quanto ela vai para um conflito maior. É um livro que traz essa época aí logo após guerra, né? Então alguns personagens muito envolvidos com esse momento de Londres ali. E a gente vai entrando nesse conflito que a gente vai trazendo até um pouco pra gente, pro pessoal, assim, de sentir também, né? Porque ela consegue tratar de vários temas numa página só, assim, ela entre várias temáticas em uma página do livro. Ao mesmo tempo, fica 5 páginas descrevendo, sei lá, uma floricultura, sabe? Assim, todas as flores que tem na floricultura. Lá estavam elas, delfínios, ervilhas de cheiro, maços de lilazes e cravos, montes de cravos, também rosas e íris. Assim, ela aspirou o odor adocicado de terra e jardim enquanto falava com Miss Pin, que fazia questão de atendê-la e a achava simpática, pois simpática ela se mostrara ao longo dos anos. Muito simpática, mas agora com aparência um tanto envelhecida, virando a cabeça para lá e para cá, entre as íris e as rosas e os ramalhetes inclinados de lilazes, os olhos semicerrados, inalando, após o bulício da rua, a fragrância deliciosa, o delicado frescor. E então, abrindo os olhos, que refrescantes aquelas rosas, como roupa branca rendada, recém-chegada da lavanderia em cestos de vime. E os escuros e cerimoniosos cravos vermelhos de cabeça erguida, e todas as ervilhas de cheiro espalhadas pelos vasos, tingidas de púrpura, alvas como a neve, pálidas, como se ao cair da noite as jovens vestidas de musselina tivessem saído para colher ervilhas de cheiro e rosas após um esplêndido dia de verão, com o céu quase azul escuro, os delfínios, cravos, copos de leite. Naquele momento entre as 6 e as 7 em que todas as flores resplandecem, rosas, cravos, íris, lilazes, brancas violáceas rubras de um alaranjado profundo. E cada flor parece arder com uma chama interior, suave e pura, nos canteiros enevoados. Como ela amava as mariposas branco-acinzentadas voltejando de um lado para o outro sobre a baunilha dos jardins, sobre os círios do norte. Enquanto seguia Miss Pin de um vaso a outro, escolhendo, disse para si mesma, bobagem, bobagem, cada vez mais suavemente, como se essa beleza, essa fragrância, essa cor e a simpatia e a confiança de Miss Pin fossem uma onda que ela permitia que a engolfasse e sobrepujasse aquele ódio, aquele monstro, sobrepujasse tudo. E assim foi sendo carregada cada vez mais para o alto até que, um estampido lá fora. Eu achava engraçado que tinha hora que eu me irritava um pouco com o nível de detalhes, de descrição, mas de repente era tipo, vinha uma reflexão muito incrível, assim, que aí eu não me arrependi de estar insistindo e lendo aqueles detalhes ali, linha após linha, tá? E antes de jogar pro Terto, como você falou do Peter, acho que ele é um personagem importante de a gente mencionar, porque a gente, em alguns momentos do livro, volta pra adolescência dela, né, pra juventude dela, e descobre um pouco sobre o momento em que ela teve que decidir com quem ela ia casar, no fim das contas. O Peter era um dos pretendentes, e o outro era o que virou marido dela, o Richard. Ele é um personagem interessante, né, de a gente considerar ali na história, até porque ele traz uma perspectiva também sobre quem foi a Clarissa lá atrás, o olhar que ela tinha pro próprio cara com quem ela se casou. Sim, exatamente. Isso que vocês estão comentando sobre a questão dos conflitos e dos personagens, eu disse que teve um determinado momento do livro em que ele me ganhou, de fato. Eu estava muito confuso. Quando eu comecei a ler, eu esperava, porque é isso, eu não sabia nada. Então eu pensei assim, será que vai ser alguma coisa um pouco que eu vou achar meio ingênua?
Porque tem um certo preconceito, assim, às vezes com a literatura mais de clássico, assim, porque, não, é de uma outra época e agora a gente tá vivendo em momentos tão dramáticos, não sei o quê. Sempre assim, sempre a nossa época é a época mais dramática, a época não sei o que lá. E aí eu pensei assim, será que eu vou sentir vai ser deslocado? Aí eu tô lá, né, aí tem aquela abertura e tal, eu falei assim, não, em clássico tem aquela coisa, né, eu tento sair do gostei e não gostei, tento mais procurar ali por que aquilo se tornou, por que aquilo atravessou uma época, e ainda mais sendo uma escritora, que tem toda a dificuldade da questão também de ser uma mulher escrevendo naquela época, né? E aí, tem um determinado momento, quer dizer, não sei nem se pode se falar em spoiler de um livro, né, que tem tanto tempo assim, mas... Eu defendo a tese de que prescreve, mas assim, a gente pode não dar um spoiler muito grande, pequenos spoilers. Como uma coisa que eu posso comentar aí para quem está ouvindo e está pensando, putz, será que eu vou investir na leitura? Como se passa em um dia, então tem uma valorização muito grande dos acontecimentos, dos sentimentos e dessas micro-relações. Mas tem um determinado segmento, que é um segmento quando aparece um avião, que acontece uma coisa que na hora eu falei assim, esse livro foi escrito quando? Que eu achei aquilo muito sofisticado, que é a questão de ficar... Ela vai passando um fluxo de consciência que vai atravessando vários personagens ao mesmo tempo, como se o tempo congelasse e ela entrasse na cabeça de cada um e mostrasse os conflitos deles e a relação que eles têm com aquilo. Naquela hora eu tipo, acordei assim, falei, opa, isso aqui é muito... E aí eu comecei a tomar esses choques no meio do livro. Eu me lembro de várias vezes, esse livro aqui, ele é muito vanguarda, assim, e não só para a época, hoje ele é bastante ousado em muitos aspectos. E isso eu achei interessantíssimo, porque depois... Quando eu fui ler a respeito do livro, eu descobri que algumas impressões que eu tinha é o que realmente foi colocado como análise, né, do livro e tal, que isso lembra muito uma cena de um filme. Pensa que é uma viagem cinematográfica também. Você tem uma câmera, essa câmera é muito louca e ela vai entrar na cabeça e vai sair da cabeça das pessoas e vai às vezes ampliar e às vezes vai para o passado e volta para o presente. Quando eu entendi que essa era a proposta, eu falei assim, então eu vou nessa. Vamos ver no que vai dar, assim. Eu acho que tem uma cena que eu gosto muito também, que eu acho que mostra uma sofisticação da narração, que é uma cena em que o Peter Walsh, que é esse cara, né, com quem ela possivelmente se casaria, mas aí escolheu o Richard, vai visitá-la, já no presente, e eles têm uma conversa. E é uma cena que, pra mim, e aí eu falo cena porque eu também consigo visualizar ali, é uma cena super tensa, em que a narração vai pulando do pensamento de um pro pensamento do outro. Então, um fala, e aí você sabe um pouco mais o que tá passando na cabeça dele, e aí o outro fala e você sabe um pouco mais. Então você vai mergulhando não só no que tá dito, mas também no que não está dito. E isso gera uma tensão, e ela vai fazendo isso num ritmo ali de construções, de frases e parágrafos e tudo mais, que gera uma tensão. Pra mim é uma cena tensa, assim, apesar de não tá, de fato, acontecendo nenhuma tensão, sabe? Uhum. Não, eu tive essa mesma sensação e, na verdade, eu ainda ficava o tempo inteiro pensando na autora, sabe? Na Virginia, assim, de tipo, como essa mulher conseguiu escrever isso? A capacidade dessa mulher conseguir mudar os fluxos de consciência entre os personagens e costurar todas as histórias ali numa narrativa que vai te prendendo e ao mesmo tempo foge para os detalhes do lugar para te colocar ali mesmo naquela cena. Realmente a pessoa tinha que estar no universo muito do livro, assim, ela tinha que estar out da realidade do universo real dela e foi para outro plano para escrever esse livro, sabe? Tem passagens muito bonitas mesmo, assim, tem coisas muito bonitas. A passagem que pra mim também foi o momento que eu falei, isso aqui foi escrito quando? Do amor, né? Que ela fala do amor, a relação amorosa entre ela e outra personagem e como aquilo é construído e, nossa, aquilo realmente me arrepiou muito, essa outra cena. Não há como negar, ocorreu a Clarissa. Ele é encantador, perfeitamente encantador. Agora me lembro de quão difícil foi me decidir e, afinal, do motivo por ter me decidido a não casar com ele naquele verão horrível. Mas é tão surpreendente que esteja aqui nesta manhã, exclamou ela, pousando as mãos uma em cima da outra sobre o vestido. Lembra, prosseguiu, de como as venezianas costumavam bater em Burton? É verdade, disse ele, e também se recordava de tomar o café da manhã sozinho, muito constrangido ao lado do pai dela, que havia morrido, e ele não escrevera para Clarice. Mas jamais se dera bem com o velho Perry, um velho alquebrado e lamuriento, pai de Clarissa, Justin Perry. Muitas vezes gostaria de ter me dado melhor com seu pai, disse ele.
Mas ele nunca gostou de ninguém dos nossos amigos, disse Clarissa, e quase mordeu a língua por tê-lo assim lembrado que Peter uma vez quisera se casar com ela. Claro que queria, pensou Peter, e isso quase me dilacerou o coração também, pensou. E sentiu-se invadido por seu próprio pesar, que se ergueu como a lua sobre um terraço espantosamente bela à luz agonizante do dia. Nunca mais fui tão infeliz, pensou ele. E como se estivesse de fato sentado naquele terraço, aproximou-se mais de Clarissa, estendeu a mão, ergueu-a, deixou que caísse. Sobre ambos pairava aquela lua. Também ela parecia estar sentada ao lado dele no terraço sob o luar. Agora está sob os cuidados de Herbert, disse ela. Nunca vou lá. Então, exatamente como acontece em um terraço ao luar, quando alguém fica constrangido por estar entediado, mas como o outro continua sentado em silêncio, muito quieto, contemplando com a tristeza a lua, sem querer conversar, e a pessoa mexe o pé, limpa a garganta, examina um adorno na perna de ferro de uma mesa, afasta uma folha, mas não diz nada. Assim fez Peter Walsh. Afinal, por que voltar dessa maneira ao passado, pensou? Por que fazê-lo retomar tudo isso? Por que fazê-lo sofrer quando ela já o atormentara de modo tão infernal? Por quê? Quero entrar em duas coisas que vocês trouxeram. Vou começar pelo Septimus, porque acho que ele é um personagem super importante, né? Ele é um veterano de guerra, que tá na história. Ele tá adoecido mentalmente, ele sofre de depressão, ele tem desejos suicidas, manifesta essa intenção. E ele é um personagem, acho, que ganha de fato outra relevância quando a gente descobre que a Virginia morreu por suicídio. Ganha outro tom mesmo, é um personagem que ganha uma relevância ainda maior, porque tem um elemento que eu acho que é importante em como ele é colocado no livro, que é o fato de ele ser simplesmente ignorado por todo mundo, inclusive pelo médico. O médico faz pouco caso, né, dos relatos dele e do que ele coloca ali de incômodos e de questões, de angústias. E imagina, ele viveu a Primeira Guerra Mundial, sabe? Devem ter sido muitas as vivências extremamente violentas que ele teve ali, né? E ao mesmo tempo a mulher dele também, né, fica nessa de querer resgatá-lo o tempo inteiro, também não entender o que é o que ele estava passando, né, só querer trazer ele de volta e meio para ninguém perceber que ele estava louco ali, né, mas... E ela é uma personagem muito entristecida também, né, a esposa dele. Também é uma personagem muito entristecida. Ele até fala em determinado momento, se eu não me engano, que ele se afundava ainda mais em solidão de perceber como a mulher dele ficava tentando puxar ele pra cima e como ela se entristecia quando ela via que não tinha muita saída ali, né? Sim, eu até tentei fazer como o Ricardo, de começar a ler o livro sem muita informação, só tinha essa informação da indicação da livreira, Simone, mas no meio do livro eu tava tão aflita, assim, de não conseguir dar fluidez e ler em um mês, por exemplo, né? Eu lia, tinha que dar um tempo, aí só semana que vem eu pegava, e não pegava feliz para continuar lendo, porque eu sabia que ia ser uma leitura que ia me tirar do mundo que eu tava aqui, assim. Por isso que eu não imagino como você conseguiu ler no celular, com notificações aparecendo. Eu tive que desligar tudo para conseguir ler esse livro. Mas aí, no meio do livro, eu fui procurar leituras e entender, cara, é só eu que tô sofrendo com esse livro, não é possível, assim, porque para entender e para me ajudar, para facilitar, assim, na empolgação, para continuar lendo. E vi muita gente comentando isso, até comentando um pouco da história dela, da Virginia mesmo, né, de como que ela escreveu esse livro, os outros livros dela, e que esse livro seria meio que uma autobiografia dela também. Então, que passa por esses personagens todos que seria um pouco dela, inclusive os Septimus, né? Tem uma coisa que eu extraí desse personagem, para além dessa ligação mesmo que a gente acaba não tendo como não fazer em relação à autora, mas eu fiz uma ligação com o tempo presente, né, com essa coisa de atualizar o clássico, assim. Porque o que eu vejo muito no Septimus é uma coisa assim, dizem, aí já não sei, né, que em questão de violência física, de atrocidade, que a Primeira Guerra, ela foi até pior do que a Segunda, era uma coisa muito brutal, né? Ele é a representação de um trauma. Então, a vida normal para ele, o cotidiano, ele não consegue lidar com aquilo. E é claro, tragédias diferentes e tal, né? Mas hoje a gente está passando por um momento que eu fico pensando nos traumas que as pessoas vão carregar para depois dessa época. Eu fiz essa relação, como voltar à normalidade, ou como essa normalidade vai parecer falseada, ou até dentro do presente mesmo. Às vezes a gente está trabalhando e vivendo o dia a dia, e a normalidade ela parece meio falseada diante, sabe, as coisas corriqueiras da vida, né? Muitas pessoas comentando assim, eu tô aqui, né, fazendo minhas coisas, mas enfim, milhares de mortes por dia. E aí isso foi interessante ter algo
desse livro que eu consegui também trazer para uma situação do presente. E eu acho que isso é uma coisa espetacular nessa coisa do clássico, que é um clichêzão, que por mais que a linguagem... Aliás, o trabalho de... Não sei quem fez, vou ter que até depois olhar aqui para ver quem fez o trabalho de tradução. Eu vi a edição em e-book, a edição da Penguin, mas sensacional, assim, porque eu sei o quanto é difícil o trabalho de tradutor, é uma coisa espetacular, assim. Mas por mais que a linguagem, ela às vezes dificulte um pouco mais, assim, né, trazer a linguagem para o presente, os temas, a gente fala de saúde mental, a gente fala de depressão, a gente fala... E ela numa época em que isso não tinha nem discussão nenhuma, e ela consegue colocar isso de uma maneira tão brilhante, assim, né? A questão da bipolaridade também, eu achei... Isso realmente me impressionou muito. Eu não esperava ter essa experiência com o livro, assim, sinceramente. Eu acho que tem um ponto que você traz que, de fato, é muito marcante. Eu até associei com uma experiência que eu vivi, que é como depois de um trauma muito relevante, de uma tragédia, né? De uma imersão numa tragédia, a banalidade, ela passa a estar em todos os lugares e gera indignação. Tipo, por que vocês estão falando disso? Olha o que aconteceu, né? Como é que vocês estão conseguindo ter uma vida normal? Olha o que aconteceu. E a experiência com que eu associei foi uma experiência que me marcou muito, que foi a cobertura do rompimento da barragem em Brumadinho. Eu fiquei 10 dias lá no rompimento da barragem, acompanhando o resgate de corpos, acompanhando toda aquela tragédia daquelas pessoas. E assim, eu não tinha perdido uma pessoa, não era uma daquelas famílias, eu estava ali cobrindo, eu estava ali trabalhando. E ainda assim, quando eu voltei, me gerava extrema indignação quando as pessoas passavam a falar de outros assuntos que não isso. Eu falava, por que vocês estão falando de outros assuntos? Por que não tá todo mundo o tempo inteiro falando disso? E então eu consigo imaginar, claro, assim, eu consigo imaginar do meu lugar, né? Mas não consigo nem imaginar o que é para uma pessoa que é um veterano de guerra, que experimentou aquele tamanho de violência, voltar pra banalidade. É tipo assim, por que vocês estão falando disso? Por que vocês estão indo no parque? Por que vocês estão comprando flores? Nada faz sentido. Lembrei do relógio, né? Da passagem que ela fala sobre o relógio lá em Londres, que continua, né? Depois que, enfim, não vamos dar spoilers grandes, mas ela pontua isso mesmo, que tudo continua a acontecer, a viver, dependendo do que está acontecendo aí no micro e no macro individual e coletivo. E eu associei isso muito com a pandemia que a gente está vivendo, que no ano passado eu tinha essa mesma sensação de que, cara, não dá para falar de outra coisa, não dá para fugir dessa temática. Só que aí, quando a gente está há um ano nessa temática, sabe assim? Tipo, e aí ainda muito pior agora, né? Na verdade, o não dá para fugir era para ser agora, mas tá todo mundo fugindo, né? Não tem mais ninguém achando que precisa só falar disso, porque a gente não consegue mais falar só disso, né? Uhum. Virou uma situação assim em que inverteu muito a chave, porque como a sensação de impotência é muito grande, então você acaba se sentindo que você deve se focar naquilo que você consegue fazer, e às vezes o que você consegue fazer é o que está ao seu redor, né? Dentro desse universo. Franziu as sobrancelhas, bateu os pés no chão. Precisava voltar para junto de Septimus, pois estava quase na hora da consulta com Sir William Bradshaw. Precisava voltar e lhe dizer, voltar até onde ele estava sentado à sombra no banco verde, conversando consigo mesmo, ou com Evans, o morto, a quem ela vira uma única vez de passagem na loja. Ele dera a impressão de ser afável e calado, um grande amigo de Septimus morto na guerra. Mas coisas assim acontecem a qualquer um. Todo mundo tem um amigo que morreu na guerra. Todo mundo abre mão de algo ao se casar. Ela mesma abrira mão de sua casa. Viera com ele viver aqui nessa cidade horrível. Mas Septimus se permitia aqueles pensamentos horríveis, tal como ela mesma conseguiria caso tentasse. Ele estava ficando cada vez mais estranho. Dizia que havia pessoas conversando atrás das paredes do quarto. Miss Filmer achava isso esquisito. E também via coisas, como uma cabeça de velha no meio de uma samambaia. Porém, quando queria, ele conseguia ser feliz. Eles foram a Hampton Court no alto de um ônibus perfeitamente felizes. Todas as florzinhas vermelhas e amarelas no meio da relva, como lâmpadas flutuantes, e então conversaram, e tagarelaram, e riram, inventando histórias. De repente ele disse, agora vamos nos matar. Quando estavam de pé à beira do rio e ele o contemplava com a mesma expressão que ela vira em seu olhar quando passava um trem ou um ônibus. O olhar de alguém fascinado por algo, e sentiu que ele se afastava dela e o agarrou pelo braço. No entanto, ao voltarem para casa, ele se mostrou perfeitamente calmo, perfeitamente sensato, e argumentava por que deveriam se matar, dizendo o quão perversas eram as pessoas. Como podia vê-las inventando mentiras à medida que cruzavam por eles na rua?
Ele sabia tudo o que elas pensavam, disse, sabia de tudo. Ele conhecia o significado do mundo, disse. Bom, eu quero trazer uma outra personagem que eu acho super importante, que é a Sally. Terto mencionou ela, ela é uma amiga de juventude da Clarissa Dalloway. Elas eram muito amigas, tem um enamoramento aí na história, um amor que se mistura com amizade, ninguém sabe exatamente o que é. Em alguns momentos você acha que é uma coisa, em outros momentos você acha que é outra. Mas, sobretudo, eu acho que tem uma marcação aí de posicionamentos políticos trazidos por essa personagem que eu acho muito relevante, porque, inclusive, eu acho que são muito da Virginia. Quando você lê outras coisas da Virginia Woolf, você vê que talvez ela tenha muito dessa mulher que está colocada na história. Então, eu acho ela uma personagem maravilhosa, porque, inclusive, ela é a pessoa que tira a Clarissa Dalloway da bolha. A Miss Dalloway, né, que ainda não é Miss Dalloway quando é jovem, é só Clarissa, ela tá naquela bolha de aristocracia, e a Sally é a pessoa que fala assim: oi, amiga, hello, tem todo um mundo aqui fora, estão acontecendo várias coisas. E ela propõe coisas totalmente revolucionárias, sobre relações, sobre afetos, sobre propriedade privada. Tem uma cena maravilhosa, né, que ela fala que elas tinham planos de abolir a propriedade privada. Acho ela uma personagem muito cativante, assim. Sim, eu acho que a Sally tem até um pouco do que a Clarissa não tinha, né? Assim, a gente sente falta na personagem da Clarissa, que ela tinha tudo pra ser se ela tivesse, por exemplo, ficado com o Peter, né? E aí a Sally é um pouco isso, e depois a Sally aparece e a gente, né, já muda tudo um pouco, assim, no final. A Clarissa é meio apática às vezes, né? Eu senti isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante como a Virginia coloca, a autora, assim, essas questões que você está falando, de uma maneira que a gente interprete. Por exemplo, esse próprio carinho ali entre Sally e a Clarissa, cada um vai dar uma interpretação para aquilo, né? Ela não toca nisso. Rolou e acabou. Total. Né? É muito legal isso. Assim, é a gente que fica viajando, né? Tem uma beleza, uma sutileza, e tem, acho que nessa parte, enfim, são várias linhas, né, paralelas sendo contadas, mas acho que nessa camada é o mais próximo que eu vi também de uma coisa que é um certo humor, assim. Sim. Surge ali um humor que tudo é meio... Inclusive, isso torna ela uma personagem que tem uma certa leveza, porque tudo é muito endurecido, tanto que parece, na minha cabeça, são sempre quadros, né? É assim, quadros cinematográficos, mas as pessoas estão paradas e tá acontecendo um monte de coisa ali dentro da cabeça delas. E ela se movimenta, essa personagem, ela se movimenta, ela tem movimento. Isso eu achei... Você vê, esse tipo de coisa, ele nasce realmente de um pensamento, de um estudo, de uma... Não é à toa, assim, que ela se destaca por isso, sabe? Que essa personagem se destaca por isso. Eu acho isso... Eu realmente me arrepio quando eu consigo me comunicar com algo que eu achei que eu não ia me comunicar, e aí eu falo, putz, consegui, e aí eu fico feliz com isso. Então, é uma personagem que realmente acho que ela é única, assim, do livro, assim, é destacada, assim. Então, quem for ler, deu uma atenção especial à Sally. Sim, ela fica um bom tempo sumida ali, né, da narrativa, que dá essa saudade, porque ela trazia realmente essa leveza, né, para as histórias todas. E ela traz uma profundidade afetiva para Clarissa, que não aparece tanto até aquele momento, porque, inclusive, você enxerga a Clarissa muito como uma personagem solitária, né, ela dorme num quarto separado do Richard, e aí, em determinado momento, ela descreve aquele quarto, que é um quarto meio que um símbolo da solidão dela mesmo, do isolamento dela, até dentro da casa mesmo. Em compensação, quando ela vai, a narração vai chegando na Sally, você consegue encontrar algum nível de calor humano, porque, inclusive, a narração, ela mergulha um pouco na questão de que eu confundindo a personagem e a autora. Ela mergulha um pouco no fato de a Clarissa não conseguir se apaixonar pelos homens e se encantar pelos homens. Ela fala de uma frigidez em determinado momento, né? Então, na hora que a Sally aparece, você sente calor humano, basicamente, ali. Tu falando disso, eu até lembrei um pouco do que ela fala sobre festa, né? Também quando ela fala por que ela tá realizando aquela festa, você sente essa solidão dela, né? Tipo Sim. assim, não, vai ser um dia para todo mundo estar aqui, se divertir, achar que é feliz, para rir, então tudo tem que dar muito certo na festa, né? Ela fica durante muito tempo nessa tensão de que as coisas... Porque é um dia para todo mundo achar que é feliz, assim, para interagir. Meio que eu senti
muito essa solidão também que a gente sente quando ela faz essa troca com a Sally, mas também nessa vontade, essa preparação toda para um dia de festa. Ela se sentava no chão, foi o que primeiro lhe chamou a atenção em Sally. Ela estava no chão com os braços em torno dos joelhos, fumando um cigarro. Onde poderia ter sido isso? Na casa dos Manning? Dos Kinloch Jones? Em alguma festa? Qual delas não saberia dizer, pois a nítida lembrança de dizer a seu acompanhante quem é aquela. E ele lhe dissera, contando que os pais de Sally não se davam bem, e como isso a deixou chocada, que os pais de alguém pudessem não se entender. Mas durante a noite toda não conseguira despregar os olhos de Sally. Era de uma beleza extraordinária, do tipo que mais lhe atraía, morena, de olhos grandes, com essa qualidade que, por lhe faltar, sempre despertava sua inveja. Uma espécie de abandono, como se ela pudesse dizer o que quisesse, fazer o que quisesse. Uma qualidade bem mais comum em estrangeiras do que em inglesas. Sally sempre dizia que corria sangue francês em suas veias, um antepassado que conhecera Maria Antonieta tivera a cabeça decepada, legara um anel de rubi. Talvez naquele verão ela tivesse vindo se hospedar em Burton, chegando intempestivamente e sem um níquel no bolso, uma noite depois do jantar e desconcertando de tal modo a pobre tia Helena que essa jamais a perdoou. Tinha havido alguma discussão em sua casa. Ela literalmente não tinha um níquel na noite em que apareceu, tivera de empenhar um broche para chegar lá. Sair às pressas, impulsivamente. Ficaram conversando noite adentro. Foi Sally quem lhe fez notar pela primeira vez o quão protegida era a existência que levava em Burton. Ela nada sabia sobre o sexo, nada sobre os problemas sociais. Certa vez viram um velho morto caído no campo e vacas logo após terem parido. Mas a tia Helena não gostava que se discutisse, fosse o que fosse, quando ganhara de Sally um livro de William Morris, tivera de encapá-lo com papel pardo. Lá ficavam elas, horas e horas, conversando no quarto que ocupava no alto da casa, falando da vida e de como iriam consertar o mundo. Pretendiam fundar uma sociedade que abolisse a propriedade privada e chegaram até a redigir uma carta que não foi enviada. As ideias eram de Sally, claro, mas logo ela também se entusiasmou, lendo Platão na cama antes do café da manhã, lendo Morris, lendo Shelley sem parar. Tem uma melancolia, né, assim, que começou a gritar muito, e crescente, assim, começa nos pequenos sinais, assim, e aí ela vai entrando. Outra dificuldade, assim, que eu também tive com o livro em um determinado momento, não foi só o fluxo, mas também, porque dependendo do meu humor no dia, eu não conseguia, sabe, falar, não, hoje eu vou deixar passar. Porque Muita tristeza. Tem bastante tristeza. É melancólico mesmo, acho que melancolia é uma boa palavra para o livro. Mas eu nem acho que as pessoas devem, por exemplo, desanimar de ler por achar que é triste. De jeito nenhum. Porque, na verdade, é uma melancolia que ensina, né, ali, é um aprendizado também, é uma coisa bem didática sobre vários assuntos, que ela consegue passar de uma forma muito sutil, né, a morte, que eu tenho uma relação também de muito estudo com a morte, muita pesquisa com a morte, e achei muito interessante a forma como ela coloca na ficção, porque eu acho que a ficção é o melhor lugar para se falar de morte numa sociedade que é um super tabu, né? Assim, e que tem filmes e livros que falam de uma maneira que a gente, não estamos falando sobre a morte, vamos só comentar isso aqui. E ela faz isso um pouco, né? Ensinar a vida, assim, de como a morte ensina a gente a viver de alguma forma. E ela fala sobre isso, né? Matar um personagem, matar uma história, um sentimento, muito para saber o que está vivo, quem que é a gente aqui agora. Eu senti muito o livro o tempo inteiro do aqui e agora, né? Vamos viver esse dia de festa, vamos viver enquanto o relógio tá passando ali. E, ao mesmo tempo, uma fuga da realidade dela, né? Quando ela se perde nos detalhes de descrever cenas, eu sentia que ela estava fugindo de uma realidade, de uma discussão ali com o Peter, por exemplo, de entender que alguma coisa podia sair do lugar, porque ela tem essa rigidez, né, como mulher da sociedade que tem que cumprir um papel ali. Realmente, essa questão da morte, ela é isso, ele conversa, né? É um livro que conversa com você, e conversa com você de uma forma, às vezes, muito profunda, e que, assim, é claro, dependendo da idade, das experiências que a pessoa passou na vida, ela vai ter uma ligação diferente com esse livro. Mas, dependendo das experiências que você passou, é uma conversa muito profunda que às vezes você ainda não teve com ninguém. E o livro te traz isso, porque, sabe, ela fala de uma maneira tão natural, são personagens que às vezes parecem meio singelos assim, de repente há um questionamento muito sincero sobre, existe isso, talvez não exista, sei lá, Deus, talvez o que exista é isso aqui.
Do nada, Sim. assim, você tá, tipo, atravessando a esquina e, de repente, eu tenho isso aqui. Exato. E por trás de tudo isso havia essa azáfama de cartões de visita e agradecimentos, toda essa polidez social, esfalfando-se com buquês de flores, presentinhos. Fulano de tal estava indo para a França, era indispensável que levasse uma almofada inflável. Que desperdício de energia, todo esse incessante intercâmbio mantido por essas mulheres. Mas era algo genuíno nela, algo que fazia por um enxento natural. Estranhamente, ela era uma das pessoas mais céticas que havia conhecido. E era bem possível, essa era uma teoria que havia engendrado para explicá-la, tão transparente em certos aspectos, tão inescrutável em outros. Era bem possível que dissesse a si mesma, uma vez que somos uma raça condenada, acorrentada a um navio em via de naufragar. Quando jovem, a leitura predileta dela era Huxley e Tyndall, os quais apreciavam tais metáforas náuticas. Uma vez que tudo não passa de uma piada sem graça, vamos ao menos fazer nossa parte, mitigar o sofrimento dos companheiros de prisão, de novo Huxley, decorar a masmorra com flores e almofadas infláveis, sermos tão decentes quanto possível. Esses facínoras, os deuses, não acabariam vencendo, pois ela tinha a noção de que os deuses, que nunca desprezavam uma oportunidade de ferir, frustrar e prejudicar as vidas humanas, ficavam seriamente desconcertados quando, mesmo assim, alguém se comportava como uma dama. Essa fase veio logo após a morte de Sylvia, aquela história horrível. Ver a própria irmã morrer por causa da queda de uma árvore, a culpa era toda de Justin Perry, de sua negligência. Diante de seus olhos, uma jovem que também estava prestes a se lançar na vida, a mais talentosa delas, Clarissa sempre dizia, era mais do que suficiente para amargurar uma pessoa. Mais adiante, ela não se mostrava tão segura, talvez. Achava que não havia deuses, ninguém a ser responsabilizado. E por isso, desenvolveu essa religião para ateus, na qual se fazia o bem por amor à bondade. O que fica do livro para vocês? Cara, assim, teve várias coisas que eu, inclusive, anotei para ficar mesmo, sabe? Para eu reler anotações depois. Para além de reler o livro, eu quero reler muitas coisas, assim, de que eu anotei, porque eu estava até comentando com a Gabriela antes que às vezes você estava cansada de lendo aquela descrição, aqueles detalhes, mas de repente no meio, pá, vinha uma coisa assim que você falava, meu Deus, é isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. Uma das coisas que eu anotei, que eu queria trazer aqui, é quando ela fala do Perry, né, o velho lá que tinha versão e tudo, uma versão que ele tinha, os personagens não vou descrever exatamente, mas que ele falava que esse ódio que ele tinha por uma outra pessoa era um vínculo forte entre eles. Uhum. Eu nunca tinha pensado sobre isso, como o ódio é um vínculo forte, que é um sentimento alimentado ali, e às vezes mais forte do que uma amizade, do que você manter o ódio por uma pessoa, assim, né, vai te manter vinculado àquela pessoa pro resto da vida, que é justamente o que você não quer, né, então perdoar, comecei a pensar no perdão nesse sentido, que o perdoar é se desfazer do vínculo de uma pessoa que te fez mal, por exemplo, né, eu achei isso lindo e forte, e no meio de um monte de coisa ali, você vê como que ela perpassa as temáticas de uma forma que aí vai depender muito da experiência de cada um, na leitura do dia de cada um, do humor, como o Terto falou, né? De que na hora aquilo vai te tocar, assim, ou pode passar despercebido. Eu não sei se passou para vocês, por exemplo. Essa passagem agora que você falou, eu me lembro que eu tive uma sensação, assim, por ela. Para mim, o que ficou foi acho que é isso, tô fazendo uma ligação com o presente, mas o que ficou foi essa ligação, essa conexão, esse desejo, talvez desejo humano, tal, de conexão, e que o que eu acho muito interessante é que todos os personagens, eles estão próximos, mas eles não compartilham, mesmo que eles conversem, mas são raros os que compartilham daquele universo. Por exemplo, quem vê o Septimus na rua não sabe o que ele está passando, a Clarissa, eles estão muito presos, cada um dentro da sua própria jornada, e tem uma distância, eles estão próximos e estão distantes ao mesmo tempo. Então eu comecei a pensar muito sobre, aí ele trazendo para o presente, sobre esse momento em que, por exemplo, a gente está conversando aqui, nós estamos ao mesmo tempo afastados, né? Uma conversa por um meio digital, e que estamos trabalhando por meio digital, algumas pessoas, outras não. Mas eu estou pensando muito sobre essa conexão humana, a rede humana, sabe? Tipo, a rede de sentimentos e afetos humanos, assim. Eu sou muito curioso pelas pessoas, é por isso que eu virei escritor, e esse livro me tocou nessa, mesmo que as coisas que não têm uma resolução, e é isso que eu acho interessante também. Não tem que ter, né?
A vida realmente não tem resolução. E o perto que você Isso. falou é exatamente o perto localizado, né? Assim, um passou Isso. do lado do outro, cumprimentou. Isso. Não é o perto do sentimento e do fluxo de consciência, menos ainda, né? O que Exato. agora eu vou Exato. passar na rua pensando o que aquela pessoa está pensando. Pra mim fica exatamente isso do livro, assim, a quantidade de histórias que existem por trás de banalidades. Então, você tem uma ceninha ali, um detalhe de um acontecimento e você consegue, dali, tirar uma história. Ou você passa por uma pessoa na rua e dali você consegue tirar várias histórias, porque você tem uma história, aquela pessoa tem outra história, esse encontro tem uma história e o não encontro também pode ter uma história. Essa coisa de você não saber quantas histórias, né, cada um carrega, quais as histórias que cada um carrega, fica pra mim um pouco disso também. E acho que as histórias, né, e eu acho que o livro me tocou e no final eu terminei amando ele, não só porque eu acho que tem essa coisa da reflexão inesperada, que do nada você tá ali cruzando a esquina e de repente, acho que essa é uma boa descrição, né? Você tá cruzando a esquina ali, de repente, era só pra atravessar a rua, mas aí você tá lá pensando se Deus existe ou não existe, se a guerra foi isso ou foi aquilo, se as mulheres devem ser assim ou assado. Então são reflexões de grande profundidade. Mas além disso, assim, eu acho que eu terminei amando o livro porque é um livro sobre histórias e sobre como as histórias têm uma potência de conexão quando a gente sabe das histórias. Porque você fica pensando, se essa pessoa, esse personagem, soubesse da história desse outro personagem, talvez eles tivessem uma conexão muito profunda. Mas, na verdade, ninguém nem sabe da história um do outro. Então, como as histórias têm... Eu vejo as histórias com um potencial muito grande de conexão. Então, acho que, para mim, fica um pouco disso, assim. E só um comentário final, assim, nessa questão até de construção, para quem, por exemplo, eu quero... Quem tem interesse em escrever, né, e quer ver várias possibilidades diferentes de escrever, isso é muito interessante pensar que uma história, um clássico, inclusive, ele pode ser construído através não da ação, mas da hesitação. É muito interessante. Foi Perfeito. profundo isso, hein? No meio de uma conversa, pá! É igual a Virgínia. Tá fazendo a Virgínia. Momento Virgínia. Eu queria indicar também o filme As Horas. Vocês assistiram? Maravilhoso. Assisti. Assistiu depois, né? Não, o As Horas eu assisti Há muito acho tempo. que há muito tempo. Acho que na época que tava... Então, No porque cinema, é um conta, filme Terta. antigo, mas é um pouco é sobre o livro, não é a história do livro, né? Mas para mim, depois que eu li o livro e que assisti esse filme, eu fiquei encantada com o filme. Eu não tinha assistido antes e me emocionou muito, várias cenas, fez muito sentido. E a primeira vez porque normalmente eu não gosto de ler um livro e ver um filme sobre o livro, ou vice-versa. Mas esse não é um filme sobre o livro, é um filme justamente sobre a Virgínia enquanto escrevia esse livro, uma leitora, né? E o personagem, tipo, ela consegue unir 3 personagens ali no filme. Que aí eu acho que foi um plus para quem lê o livro, ou um incentivo para a pessoa ler o livro. Ele traz um complemento, um sentimento ali, e tem a mesma nuance do livro, de falar das mesmas temáticas, de uma maneira muito sensível. E eu guardei uma frase que fala assim, a gente não encontra paz fugindo da vida. É uma frase que ficou para mim do filme, aí não é do livro. E a abertura do livro, que eu acho uma abertura maravilhosa, né? Que começa falando, Miss Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. E no filme, é a própria personagem que fala, né? Então ela fala, I'll buy the flowers myself. Eu mesma vou comprar as flores, né? Que eu acho uma imagem muito bonita e que diz muito. Tipo, é uma frase que ela fala, ela mesma vai comprar as flores. Nessa frase tá contida muita coisa. Seu único dom era conhecer as pessoas quase por instinto, refletiu ao retomar o passo. Se a colocassem num aposento com mais alguém, suas costas se arqueavam como as de um gato, ou começava a ronronar. Devonshire House, Bath House, a casa com a cacatua de louça, já vira todas iluminadas alguma vez. E lembrava-se de Sylvia, Fred, Sally Seton, tanta gente, e de dançar a noite inteira, e das carroças se arrastando rumo ao mercado, e de regressar de carro para casa através do parque. Lembrava-se de certa vez ter jogado um xelim no Serpentine. Qualquer um, porém, era capaz de recordar. O que ela amava mesmo era isto, aqui, agora, diante dela. A senhora gorda no táxi. Fazia alguma diferença, então? Perguntou-se, caminhando em direção a Bond Street. Fazia diferença se ela inevitavelmente iria deixar de existir por completo? Mesmo com a sua ausência, tudo isso vai continuar. Era algo para se lamentar ou havia consolo em ver na morte o fim de tudo? De algum modo, porém, nas ruas de Londres, em meio ao fluxo e refluxo das coisas aqui e ali,
ela sobreviveria. Peter sobreviveria. Viveriam um no outro, ela fazendo parte, não tinha dúvida, das árvores em sua casa. Daquela casa ali tão feia, caindo aos pedaços como estava, sendo parte daqueles que jamais conhecera. Estendendo-se como uma névoa por entre as pessoas mais próximas, que a alçavam em seus ramos, tal como vira as árvores alçarem a névoa, porém muito mais dispersa sua vida, ela mesma. Mas o que tanto cismava diante da vitrine de Hatchards? O que tentava recuperar? Que imagem de pálida aurora no campo enquanto lia no livro aberto? Não temas mais o sol ardente, nem do inverno a gélida fúria. Ultimamente, a experiência do mundo havia feito brotar em todos, homens e mulheres, uma fonte de lágrimas. Lágrimas e sofrimentos, coragem e resistência. Uma postura perfeitamente aprumada e estoica. E outro incentivo aí pra galera para ler o livro, para pensar em festa, né? Já que a gente não tá podendo fazer festa, pensar no preparo aí de uma festa, nos mínimos detalhes, e aí você vai sonhando com um dia a gente poder ir comprar flores para enfeitar a sala, para chamar os amigos, para festejar e viver um dia feliz, né? Isso aí. Muito bem. Bom, tem várias edições, é um livro publicado em 1925, tem várias edições disponíveis. A edição que eu li, que é uma edição que eu amo, tem uma tradução do Cláudio Alves Marcondes, a edição da Kozak Naif, da coleção, a Kozak Naif extinta, editora, coleção que eles tinham das mulheres modernistas. Eu tenho a coleção completa, é uma coleção incrível, são os livros de capa dura, um papel maravilhoso, e é uma capa bonita. Eu tenho até uma amiga que fala, é aquela capa que parece capa de sofá, né? E parece um pouco, é uma estampa meio capa de sofá. Essa edição tem 200 páginas, o texto em si tem um textinho de apoio no final, mas o livro em si tem 200 páginas, então acho que pode ser uma dica boa se você quiser buscar essa coleção. Talvez hoje ela custe um pouco. Exatamente, o Terto está mostrando aqui na nossa gravação o Contos Completos da Virginia Woolf, que tem também dessa edição, né? O Miss Dalloway é uma capa cinza estampada e o Contos Completos é uma capa vermelha estampada. Se você tiver interesse, quiser procurar, eu acho que essa coleção deve custar um pouco cara hoje, porque a editora não existe mais, mas pode ser uma opção. O Terto leu a edição da Penguin, né? Você falou? Eu também. É, a coleção dos clássicos deles. Também, são ótimas traduções também, eu recomendo muito. A gente já falou de outras edições da Penguin nessa temporada, acho que pode ser uma boa opção também. Joana Soares, Ricardo Terto, um prazer conversar com vocês, muito obrigada. Vamos terminar com a autopromoção? Onde é que as pessoas encontram vocês? Arrobas, conexões? Vendam seus peixes aí. Eu adorei, eu que agradeço, porque eu escuto o Poina há um bom tempo e tava doida. Essa é íntima, chama de Poina íntima. Tava doida para participar, né? Porque a gente fica participando quando tá escutando, você só não me escuta. E eu sou Joana, @Joana Soares no Instagram, no Twitter, e tem lá meus projetos também, o que eu faço, as reportagens. Acho que o lugar mais fácil de entrar em contato e de me acompanhar é pelo Instagram, que de vez em quando eu preciso fechar, porque tô fazendo algumas matérias tensas, mas outros momentos eu abro, então tá aí. Eu estou muito feliz, me chame aí outras vezes e vamos partilhar leituras sempre. Eu recomendo muito que sigam a Joana, porque ela tem muitos projetos, é uma pessoa de muitas ideias, ela dá vários cursos sobre ser jornalista freelancer, que é um perrengão, e ela troca muito sobre isso. O Cirandeiras Podcast tá nos tocadores, recomendo também. Enfim, são vários os projetos aí que valem a pena de ser olhados com atenção. Obrigada, Gabi. Terto. Agradeço muito aí o convite, a conversa, as trocas, bem legal. Tá aqui no Põe na Estante, agora eu vou chamar de Poina, agora eu já sou íntimo, porque estou aqui na segunda vez. Muito íntimo. Bom, eu no Instagram sou @TertoRicardo, no Twitter também. Eu tenho minha página onde eu escrevo de vez em quando algumas crônicas no Facebook. É um lugar, você que é jovem, talvez não se lembra, tem um lugar chamado Facebook, ainda tem umas pessoas lá. E aí tem minha página. Você também pode me encontrar nos meus livros, disfarçado lá de uns personagens, eu tô lá. Procura aí Marmitas Frias, ou Os Dias Antes de Nenhum, que já foi recomendado aqui, ou Quem é essa gente tudo aqui. Que é isso, o escritor gosta de escrever, mas gosta de ser lido também. Então, tá aí é o meu peixe. Vou abrir a sessão das leituras de mulheres, viu, Terto? Um prazer enorme te conhecer aqui também. Nosso prazer enorme também. Volta lá na segunda temporada do Põe na Estante também, para você ouvir a conversa sobre Os Dias Antes de Nenhum, com o Olga Mendonça e a Carla Bigato. Foi uma conversa muito legal também, então recomendo que você volte aí na segunda temporada para ouvir. Joana, Terto, obrigada e até a próxima. Até um cheiro.
É isso, chegamos ao fim de mais um episódio dessa temporada Leia Clássicos. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Põe na Estante. O Vitor Coroa é responsável pela mixagem e o Arthur Maier faz as capas dos episódios. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de espalhar o Põe na Estante por aí. A gente se encontra de novo em 15 dias, combinado? Na segunda sexta-feira de maio. Obrigada pela companhia. Até lá!